Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Iniciamos a gravação de mais um vídeo. Esse tem por título Objetivos da Reencarnação. As dificuldades e acontecimentos da vida são de duas espécies, ou se quisermos, têm duas origens bem diversas. Umas têm sua causa na vida presente e outra na vida anterior. Por isso que nós sempre agradecemos a Deus essa oportunidade muito boa, muito valiosa de gravarmos vídeos falando sobre o bem, sobre o bom, sobre o otimismo, sobre a fé, sobre a confiança, mas principalmente para nos lembrar que somos espíritos imortais e que fomos criados por Deus para alcançarmos a felicidade, a paz. E para isso são necessárias as reencarnações. Daí então o título de Objetivos da Reencarnação. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nos menores como nos maiores, das maiores coisas. E essa sabedoria não nos permite duvidar da justiça e da bondade de Deus. O sentimento de que existe a reencarnação é muito antigo, fazendo parte da tradição cultural e religiosa dos povos que constituem a humanidade terrestre. Não foi criado pelo Espiritismo, foi ensinado por Jesus, a partir do seu diálogo com o fariseu Nicodemos. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No túmulo de Allan Kardec, na cidade de Paris, temos a seguinte inscrição, que resume bem o pensamento espírita a respeito do assunto. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente ou sem cessar. Esta é a lei. A reencarnação tem ainda a finalidade de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. A reencarnação é uma lei natural que permite a evolução do espírito. A cada existência corpórea, o espírito recebe oportunidades para reparar equívocos cometidos em existências anteriores ou nessa mesma, e para desenvolver novos aprendizados. Então, se o planeta Terra é um planeta ainda de provas e expiações, onde existem muitos desequilíbrios, onde ainda existe crueldade, mas existem também muitos bons espíritos, existe muito trabalho voluntário, nós temos que colocar na nossa cabeça que a responsabilidade por melhorar o planeta é nossa, dos espíritos que aqui estão encarnados. Não vai ser Deus, não vai ser Jesus que vai voltar novamente aqui para resolver aquilo que nós precisamos resolver. Deus confia em nós para que nós ajudemos no progresso do planeta Terra, que tem progredido. Mas nós, muitas vezes, com os nossos pensamentos negativos, não conseguimos enxergar isso. Cada reencarnação é precedida de um planejamento que permite ao reencarnante renascer no meio propício e junto a pessoas onde se faz necessário desenvolver aprendizados e os acertos espirituais. Portanto, não há erro nos endereços os quais nós estamos como espíritos. Estamos na família correta, vivendo no corpo correto também. A reencarnação, ela expressa a justiça e a misericórdia de Deus, que não condena o infrator. Deus quer a morte do pecado e não do pecador. Concede ao espírito a oportunidade de corrigir erros cometidos, devido à sua própria ignorância, de não saber medir as consequências das próprias ações, magoando ou prejudicando pessoas. Nesses termos, a reencarnação é, por princípio, o reajuste da consciência culpada perante as leis sábias e amorosas de Deus, que governam o universo. Ninguém mesmo está liberado de passar pela reencarnação. Todos nós temos necessidade da reencarnação. Hoje, como espíritos ainda imperfeitos, é necessário que a gente passe pela reencarnação. Quando nós nos tornarmos espíritos melhores, nós iremos reencarnar, mas não como uma necessidade da reencarnação, para pagar débitos, mas iremos reencarnar ainda para ajudar os nossos irmãos que não conseguiram ainda
atingir esse patamar de equilíbrio. Os reajustes promovidos e viabilizados pela reencarnação assumem a forma de provas e expiações, sempre de acordo com os erros cometidos no âmbito da aquisição moral e intelectual de cada indivíduo. As provas são obstáculos naturais, impulsionadoras do progresso. Já as expiações são diferentes. São provas mais difíceis, dolorosas, a que o espírito se submete, decorrente de uma dívida maior, mas que também tem por objetivo a correção. Apenas isso, a correção. As reencarnações, as reparações reencarnatórias, elas ocorrem, então, segundo os ditames das leis segundo os ditames da lei de causa e efeito. Mas a quitação da dívida pode ser feita pela dor, provação ou expiação, ou, o que seria bem melhor, pela prática do amor. Segundo o ensinamento do apóstolo Pedro, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Temos uma série de perguntas também interessantes a respeito dos objetivos da reencarnação. O espírito tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. O número de existências corpóreas, de reencarnações, é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na direção do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Como dizíamos há pouco, ele vai reencarnar para ajudar os seus irmãos, mas ele não tem a necessidade mais da reencarnação. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não, evidentemente que não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso ele é quase infinito. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Ele se torna um espírito bem-aventurado, um espírito puro, perfeito, perfeição possível ao espírito. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes, e que se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e trabalhos, e por conseguinte, sem mérito. No livro Os Missionários da Luz, o André Luiz fala o seguinte: os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito. Não existirão dois absolutamente iguais. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos com o estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na liberação dos veículos carnais. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa, em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso, ou seja, o concurso dos bons espíritos, porque já estão realmente numa situação de bastante equilíbrio. Outros irmãos, no entanto, procedentes de zonas inferiores, necessitam da nossa cooperação, muito mais complexa, que é o que ocorre com, provavelmente, a maioria dos espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Daí a necessidade que temos da oração, de lutarmos contra as nossas imperfeições. Ainda no mesmo livro, o André Luiz diz o seguinte, que os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, altos ou baixos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Nós temos o corpo necessário para o nosso progresso. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Pormenores anatômicos, imperfeitas, circunstâncias diversas, ambientes hostis,
constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizagem e redenção para aqueles que renascem. Benditos são os planejamentos reencarnatórios que nos oferecem o caminho correto e possível para a nossa evolução intelectual e moral. Observamos pelas palavras aqui de André Luiz que obstáculos são realmente situações muito oportunas para nós espíritos colocarmos em prova e testemunharmos o nosso crescimento, a nossa melhora como espíritos imortais que somos. Situações como a que nós estamos vivendo presentemente, de pandemia, afastamento social, uso de máscara, cuidados de lavar as mãos em todos os minutos, são grandes oportunidades que temos para realmente nos educarmos e entendermos que precisamos cuidar muito bem do corpo físico e que o corpo físico ele atende às nossas necessidades na presente reencarnação. Era isso, amigos. Espero ter despertado em vocês o interesse por estudar mais profundamente sobre a necessidade e objetivos da reencarnação. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem. Fiquem em paz.